Ok, ok. Uma ótima noite a todos. Eu quero crer que todos estão aí me vendo bem. Eu vou até também entrar nessa live pelo meu celular. Isso me dá uma visão é, melhor para estar com vocês e interagir com todos. Essa é uma noite bem interessante. Enfim, na verdade, eu tenho vivido uma jornada de descobertas, eu diria até profunda, sobre a natureza dos campos energéticos, do poder da consciência. Eu tenho entrado numa jornada de conhecer mais frequência, energias, e desde que eu comecei a explorar esse campo, esse universo, eu passei a conhecer algumas ferramentas energéticas, e dentre uma delas eu conheci a mesa radiônica, entre outras, né? E eu fiquei fascinado e percebi que uma mesa radiônica, muitos de vocês ou quase todos aqui conhecem, ela é mais do que um instrumento de leitura vibracional. É incrível, é uma ponte, né, entre o invisível e o invisível, entre a informação e, ao mesmo tempo, uma transformação. E ao conhecer a mesa radiônica, me fascinou pela precisão com que reflete o estado energético de uma pessoa. Através do pêndulo, através dos símbolos, a mesa radiônica vem revelando ali bloqueios, crenças, memórias, distorções que muitas vezes a nossa mente consciente não consegue perceber isso. É como se a mesa abrisse um diálogo direto com o campo da nossa alma. E aí tudo fica ali registrado. E o papel do terapeuta é interessante porque ele decodifica, quem conhece, quem estuda a mesa radiônica, né? Ele decodifica essas informações. E aí ele passa a conduzir a harmonização do consulente, né? Criando um novo estado de equilíbrio vibracional. Isso é fascinante, é uma tecnologia que a gente fica assim, nossa, eu quero aprender esse negócio também. E quando a gente agora, conhecendo, eu já conheci o plasma, e aí conhecendo o plasma, essa questão de frequência, e aí introduzimos o plasma junto com a mesa, combinando isso, até porque o plasma combina com todas as terapias. E aí passou a gerar um resultado maior, uma sustentação maior do que ali é operacionado na mesa. Passou a ter uma coerência, uma vitalidade. E o plasma, baseado aí nos estudos da Fundação Cash, ele é formado por campos gravitacionais e magnéticos. É os mesmos que estruturam os campos que estruturam o universo. Então, essa tecnologia mostra que tudo é energia em movimento de maneira inteligente e trocando informações constantemente. Quando a gente aplica o plasma de forma terapêutica, a gente cria um campo de nutrição energética que ajuda o corpo, as emoções, a mente a se organizar naturalmente. Não força, não invade, não impõe o seu corpo, ele simplesmente oferece um ambiente de coerência, um campo feliz para que o corpo reconheça, e a cura então acontece de dentro para fora. Quando a gente integra, e aí eu naturalmente tive contato com alguns terapeutas, e hoje eu quero trazer aí para vocês a Núbia. Quando eu passei a ter esse contato maior com a Núbia, conhecendo a mesa radiônica e sentindo essa conexão com o plasma, eu percebi que a gente está entrando numa nova fase de etapa de terapia vibracional. Ou seja, a mesa, ela identifica a informação do consulente. E aí vem o plasma e sustenta esse novo padrão de equilíbrio, de saúde e de bem-estar. Olha que negócio interessante. É como se o comando que a mesa emite ganhasse corpo, forma e permanência. Então, isso torna os resultados, para quem está diante de uma mesa, muito mais consistente, muito mais prolongado, muito mais palpável, né?
E essa união, mesa radiônica e plasma, mostrou assim que a cura, o bem-estar, o equilíbrio acontece quando a informação que a mesa traz com a energia que o plasma vem e se encontra, e aí acontece essa harmonia. E é sobre isso que a Nube e eu vamos conversar hoje nesse encontro especial, no bate-papo. A Nube é uma terapeuta, muitos de vocês já conhecem, é uma pesquisadora, eu diria, vibracional, com uma sensibilidade incrível. Ela também passou a entender e está se aprofundando cada vez mais na tecnologia do plasma. E nessa entrevista a gente quer mergulhar assim juntos aqui num bate-papo de perguntas e respostas nessa integração, mesa e plasma, explorando os princípios, as práticas, as experiências que comprovam o poder dessa fusão, dessa união. E eu quero compartilhar com vocês alguns tipos de GANs que é bem interessante aplicar na mesa, né? É isso nas perguntas. E, enfim, é um trabalho assim de reprogramação vibracional com base científica, eu diria espiritual ao mesmo tempo. Então, durante esse bate-papo aqui, eu quero que você sinta esse campo também. Mergulhe aqui conosco. Vamos trazer algumas experiências, né? E esse encontro aqui, esse bate-papo, é, é um encontro energético. Vamos pensar assim, eu quero que de repente você estiver aí com a sua água, coloque do lado, porque a água se torna fluida. Quando a gente atua com clareza, com consciência, o campo responde. E é isso que eu quero que vocês experimentem nessa conversa aqui com a Núbia, esse estado de coerência vibracional, onde a nossa mente, o nosso corpo e a nossa alma trabalham juntos. Particularmente, nós não estamos aqui separados, um em um pai, um estado, outro em outro, enfim. Nós estamos aqui unidos num todo. Essa é a visão quântica. Não estamos separados. Eu interajo aqui com vocês. No fundo, o propósito dessa nossa jornada é lembrar que nós somos campos vivos, nós somos criadores da nossa realidade. E o plasma, a mesa, vem para unir, para ampliar, para despertar a gente. Olha, tem isso aqui, que pode somar. E nos lembrar, né, que essa cura, esse equilíbrio, esse bem-estar é um processo de retorno à nossa própria essência. Eu achei interessante algumas curiosidades, eu acho que seria interessante eu até mencionar aqui para vocês, antes de dar aí a palavra para a Núbia. Segura aí, Núbia, que eu vou te já encher de pergunta aí. E quando você não souber, tem uns universitários aí que sabem, viu? Na verdade, a vida é assim. A gente está aqui só como maestro, né? E eu sei que muitos de vocês detêm conhecimento e, por vezes, além de nós mesmos, em outras esferas, em outras buscas, entendeu? Então, algumas curiosidades de uma mesa, antes da Nubia introduzir aí o que é uma mesa, né? Mas uma mesa, ela não adivinha, ela decodifica frequências. É como que, eu diria até como que uma glândula pineal, né? Que capta o campo magnético e decodifica, né, em imagem, som, talvez como uma televisão, né, que absorve ali as frequências no ar e transforma aquilo em imagem e som e a gente vê ali naquele aparelho, né? Cada símbolo que tem numa mesa é como que uma antena de energia. Os gráficos, as formas, enfim, são chaves ali que emitem frequências específicas capazes de reorganizar o campo energético. O pêndulo, na verdade, que se usa numa mesa, ele é um tradutor. Ele não gira sozinho ali, a gente movimenta. Na verdade, ele responde às variações do campo eletromagnético que o terapeuta ali na mesa acessa. Então, o pêndulo é legal a gente entender esses detalhes assim nas palavras do autor. Ele é como uma ponte entre o meu inconsciente, ou melhor, o inconsciente do terapeuta e o plano energético. Outra curiosidade é que a mesa, interessante, ela atua como um portal vibracional, temporário, né? Enquanto você está ali, abre a mesa, né? Nós vamos ver aqui como é que é feito, por intermédio da Nubia aí, uma sessão, todo o processo ali, passo a passo. Então, a outra curiosidade, ela atua além da nossa mente racional. Então, outro detalhe também, curiosidade, cada terapeuta, olha só isso, tem uma assinatura vibracional única. Uma mesa
ela usada por duas pessoas pode gerar campos diferentes, porque o operador ele influencia o campo com a sua frequência pessoal também. Olha que coisa interessante. Bem, a gente sabe que o testemunho, que é o nome, a foto ou a data, ela é uma coordenada vibracional. São várias curiosidades, né? As respostas vêm do campo, não do terapeuta. A mesa radiônica, ela opera no mesmo princípio, né, da física quântica. Percebe quão interessante é uma mesa? E a mesa, de certa parte, ela conversa com o DNA, ou seja, os campos vibracionais acessa a matriz informacional das nossas células. E aí que vem promovendo aqueles ajustes sutis que refletem no corpo físico. Nossa, eu já me deparei diante da mesa, é como que quase uma constelação familiar que você tem ali, você abre um portal e ao longo dos dias aquilo vai se organizando na sua vida, você vai percebendo as mudanças e as coisas fluindo. Parece não, você entra num fluxo assim de, sabe? É massa isso, é show, né? Como diz o baiano, é massa. Então, olha isso aqui, para finalizar as duas últimas curiosidades. A mesa ela pode acessar vidas passadas e memórias coletivas. Muitos não têm essa visão, talvez esse conhecimento, ou até mesmo essa crença, né? Mas entra aí outras informações muito mais elevadas. Talvez em outra oportunidade a Nuba vem trazer para a gente aí o que que a mesa é possível acessar, além disso, ter um campo acástico, etc, etc. São informações profundas, né? Então, por fim, a mesa, ela não envia energia, ela devolve a coerência. Esse é o objetivo da mesa. São informações que eu achei legal, busquei. Enfim. Então, vamos lá. É um prazer, Nubia, estar com você aqui, ok, Boa nessa noite, Fabrício. oportunidade. Prazer é meu. Boa noite a todos. A gente quer sugar você hoje aqui, viu? Brincadeira com todo. Vamos lá. Núbia, nas suas palavras aí, o que que é uma mesa vibracional? Conta pra gente aí, dentro da sua linguagem, o que que é isso? Talvez a minha descrição é muito técnica, mas a sua é mais facilitada. Fabrício, a mesa radiônica, ela é uma ferramenta que ela utiliza a radiestesia e a energia vibracional para promover a harmonia, o equilíbrio em diferentes áreas da vida das pessoas, como física, emocional, mental, espiritual. Então é através do pêndulo que eu vou captar, né, quais que são os desequilíbrios que a pessoa está tendo no seu campo emocional, físico, mental, espiritual, para ser tratado na mesa. Nossa, interessante isso. Olha, eu vou dizer para você, Dúbia, se eu ouvisse isso aí, talvez num passado de alguns anos atrás, eu falava assim, cara, isso é muito místico, é muito, sei lá, é alguma coisa assim. Como é que se na frente assim consegue se fazer um raio-x seu, né? Mas hoje, com essa expansão de Exatamente. consciência, a gente percebe e tem esse conhecimento dessas tecnologias do futuro que já é presente, né? E isso ganha cada vez mais campo, mais informação, mais conhecimento. E outra realidade, né? Contra fatos, não se tem argumento. Fatos do que a mesa radiônica proporciona, né? E aí, enfim, são vários tipos de mesa. Outra coisa interessante da mesa radiônica é que você consegue aprofundar em níveis de uso e aplicabilidade dela para um consulente, né? Agora, Sim, ela identifica, né? Ela identifica e corrige os desequilíbrios das pessoas, né? como que Através começou? da mesa, consegue identificar e equilibrar, né, os Legal, desequilíbrios. é fascinante isso, né? Ou seja, você tem um médico na sua frente, né, que vai além do que muitas vezes visivelmente conhece, né? É igual aparelhos, né, Sim. que tem hoje aparelhos de raio-x que fazem um raio-x interior, né? Enfim, agora, Mônica não,
A Mônica lembrou de mim. Núbia, como é que começou essa jornada sua com a mesa radiônica e depois conhecendo o plasma, a ideia de integrar os dois? Conta pra gente aí um pouco sobre essa jornada, breve É, jornada sua. começou com a busca, por eu querer compreender o funcionamento dos campos energéticos, como que eles influenciam no corpo, na consciência. A mesa radiônica, tipo assim, ela sempre me fascinou pelo através do pêndulo, né? A gente conseguir identificar, né, qual o campo da pessoa que está em desequilíbrio. Então isso para mim assim foi o que me levou, porque o pêndulo ele dá respostas daquilo que a gente busca, do que a pessoa está sentindo naquele momento. Legal, E legal. quando você pergunta no pêndulo, ele te dá realmente a resposta. Aí você pergunta para a pessoa: Nossa, você está se sentindo assim? Você está desse jeito, desanimada? Está acontecendo isso com você na sua área sentimental, na sua área emocional? A pessoa fala: Tá. Pois é, que aqui está mostrando para mim que está desse jeito. Aí a Interessante. pessoa até acha, pensa assim: Não, como que ela está conseguindo saber isso? Como que ela adivinhou que eu estou assim? Deve perguntar assim, como é que só falta perguntar, como é que tu sabe disso? Mas Uhum. é uma E tecnologia, né? aí, eu fui aprofundando cada vez mais a respeito disso. Eu falei assim, não, eu quero saber realmente como que isso funciona, quero colocar na prática, quero aplicar isso na minha vida, na vida de outras pessoas. E com isso eu fui conhecendo também, tive o prazer de conhecer o plasma através de você e comecei também a aplicar, né, fazer aplicações na mesa, juntamente com o plasma também. Legal, interessante. Ó, eu imagino que durante uma das suas sessões, né, com algum consulente, eu acho que você deve ter percebido, né, essa, eu diria, conversação energética, né, da mesa com o plasma. Consegue identificar para a gente assim, por que que você percebeu e falou assim, olha, é interessante usar o plasma com a mesa radiônica. Sim, eu quis fazer uma experiência, a primeira experiência que eu fiz foi com a minha filha, né? Ela estava se sentindo muito mal no trabalho, mandou mensagem para mim que estava tendo crise de ansiedade. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer uma harmonização nela, ver qual o campo dela que está desequilibrado. E aí eu resolvi, falei assim, vou colocar a caneta da saúde, não sei se está dando para vocês verem, resolvi colocar a caneta da saúde também, né, para ver se o que ia acontecer. Eu falei assim, vou pôr para ver se vai potencializar os resultados. Aí coloquei, harmonizei ela, passou uns minutinhos e mandei mensagem para ela e perguntei para ela, falei, filha, como você está? Ela, mãe, já estou ótima, já estou bem. E foi assim, questão de minutos. Eu falei assim, opa. Então, eu vi que o plasma, tipo assim, ajudou a acelerar o processo. Ajudou a acelerar o processo. Muito bom isso. Nossa, Aí eu comecei a testar com outras coisas, fui testando com outras coisas. na verdade, Já testei. eu digo para você que foi o universo que intuiu você, o seu anjo da guarda falou, usa isso, e aí a gente vai utilizando. Olha, eu quero compartilhar com você aqui, Nubia, alguns comentários aqui, ó. A gente tem conosco aqui alguns amigos e alguns têm domínio também, conhecem a mesa radiônica e eu acredito que são até amigas tuas, enfim. Uma delas, a Lúcia fala, traz aqui para a gente, a mesa quantiônica trata seus conflitos nas áreas onde os traumas afetam o campo magnético e energético, guardando no seu inconsciente, virando um círculo vicioso. Isso aí é a fala de uma neurocientista, né? Então, é interessante. A Adriana comenta aí que a mesa radiônica com plasma é o encontro entre o invisível e o tangível. É isso mesmo. Juntos formam um Exatamente. campo, né? Onde a ciência e a alma se encontram. Legal. Ó, a Ana tá. Eu já vou te fazer uma pergunta aí. Ela pergunta. Núbia, você disse, coloquei a caneta no testemunho. Onde que você posiciona a caneta na mesa, Núbia? Respondendo Sim, a... Ana. Na mesa, Ana, eu coloco a caneta
junto com o testemunho, ou seja, o nome, né, completo da pessoa, com a data de nascimento, ou a foto. Aí eu coloco em Legal, cima. interessante. E vou fazendo todos os outros tratamentos, normal, eu faço na mesa, né? Vou consultando todas as áreas, aí vou tratando todas as áreas que a mesa me dá para me tratar, tudo com a caneta da saúde em cima do testemunho. Eu acredito que você pode ter até outros dispositivos, né, que pode usar, e até outras, sei lá, cristais, outras ferramentas, né? Sim. Tudo cria um campo interessante. Núbia, e eu acho que outros também podem nos informar aí. Você acredita que a gente está vivendo uma nova era de terapias energéticas? Com certeza, Fabrício. As pessoas, a mente delas estão se expandindo bem mais agora, né? Porque desde quando eu comecei, foi em 2017 para 2018, né, entrar nessa área, estudar sobre a área da espiritualidade, as pessoas ainda têm muito paradigma ainda sobre esses assuntos, mas hoje as pessoas estão mais abertas, mesmo às vezes elas não acreditando, elas estão mais abertas a te ouvir, a querer saber mais sobre o assunto, elas já estão passando a entender, mesmo às vezes elas não acreditando, que elas precisam cuidar do seu emocional, do seu mental, do seu espiritual, para que o seu físico esteja totalmente bem, né? Que não adianta só você ir procurar um médico, né? Você fazer uma consulta, tomar um remédio, fazer uns exames, se o seu emocional está todo abalado, se o seu mental está todo abalado, se o seu espiritual está todo abalado, não adianta. A cura ela tem que vir interna primeiro, para depois você se curar o seu físico. Então as pessoas estão mais abertas a esse tipo de tratamento, estão aceitando mais, estão buscando mais conhecimento através disso, que eles estão vendo que realmente funciona, né? Então tá ficando bom, tá? As coisas estão caminhando para melhor. E é interessante, né? Assim como a doença começa de dentro para fora, né? Porque uma enfermidade, um Exatamente. mal-estar, um desequilíbrio, quando ele já está aflorando externo, na pele ou em alguma coisa, isso é porque dentro já está intenso e já Exatamente. Já refletindo, está né? gritando já. E Quando aí já atinge o seu físico é porque por dentro já está gritando, já não está aguentando mais. Aí que aflora no seu físico. e a gente cada vez mais vai ter nessa visão e esse conhecimento de que os padrões comportamentais, as crenças que nos limitam, é, Sim. os dramas que muita gente vive desde a infância, adulta, tudo isso vai somatizando e vai refletindo na pele, no corpo, no físico, é como o corpo gritando, querendo Uhum. a solução. Quando a gente corrige lá dentro, aquilo começa a refletir no exterior. E a gente poderia ir aqui de maneira muito mais profunda falando sobre essa questão, né? Sim, e quanto mais repete, né, coisas negativas, desde que sejam pensamentos, sentimentos, emoções repetitivas, pior é. Aí mais você vai estar criando, né, como se diz, atraindo doenças, que você vai, aquilo ali você vai gerando sempre aqueles mesmos sentimentos, anos e anos e anos, com o tempo, seu corpo não aguenta, suas células não aguentam. Aí tem que manifestar a doença. Sem dúvida. E mais interessante que hoje, muitas vezes, o convencional na área de saúde separa o ser humano, físico, mental e corpo, e cura, quer dizer, paliativo ali em algumas partes. Esquece que nós somos Exatamente. seres holísticos. Corpo são, mente são, espírito são. E raramente um medicamento físico faz esse alinhamento. A gente fica Não. ressentindo. A gente poderia aqui falar verdades profundas disso, né? Sim, Mas isso aqui vai sim. para o YouTube, Vai ficar para outra live. e a gente vai se precaver para que É, sutilmente a gente vai levando essas informações. Mas Lúcia fala aí, tudo está na nossa mente. Agir e pensar. E te dá aí os parabéns também. Legal. Agora, falando do plasma, dessa interação.
Existem os GANs, eu diria os GANs básicos, que atua é, de maneira muito forte. Eles trocam informações e tem-se uma autorregulação do corpo, né? E esses GANs é o que a gente conhece, né? O GAN-NO. Então, se você tem um GAN-NO, seja através de uma caneta ou através de um próprio dispositivo ou um frasco de GANs, isso na mesa, ele vai naturalmente levar essa frequência de calma emocional, de equilíbrio mental. Se for um gás de CO2, ele vai trazer uma frequência, um equilíbrio de leveza energética, de atuar no físico. Se for o gás de cobre, atua também nos físicos, purificando o campo energético. E se for gás CH3, ele vem revitalizando. Então, quando você combina CO2, ZNO, cria um campo maior de plasma e, naturalmente, de frequência ali naquele procedimento, naquela sessão, naquela consulta, né? Os campos os campos de plasma magnético e gravitacional, o que que eles fazem? O magnético doa e o gravitacional recebe. Então, isso, quando entra em contato com o corpo humano, trocando informações ali com as células e emoções, é, eles vão dando o que falta e absorvendo o excesso. Então, percebe como o plasma ancora e interage muito bem diante da prática terapêutica com a mesa radiônica, né? Agora, Núbia, conta pra gente aí, de maneira aí resumida, guia num passo a passo aí, numa sessão integrada. Eu queria até, antes de você falar, perguntar se tem alguém aqui que nunca ouviu falar de mesa radiônica ou conhece muito pouco, digita um aí no chat, vamos interagir aí, só para a gente ter uma visão. E eu sei que alguns de vocês têm mesa radiônica, enfim. Então, primeiro eu queria saber aí, digita um aí, quem conhece muito pouco ou quase nada da mesa radiônica. Legal, ó, tem aí a Daisy. É bom a gente entender isso, porque aí a Núbia consegue transmitir melhor a informação mais detalhada, assim, mais passo a passo. Ok. Agora, eu quero saber agora quantos tem mesa radiônica ou quantos já conhecem essa terapia, essa ferramenta. Digite aí dois, para a gente ter uma visão e dar um pano de fundo aqui melhor para a gente. Olha, bastante gente conhece, ó. A Dina, a Inês, legal, legal, a Adriana, perfeito. Então, vocês podem, ó, o Roberto tem uma mesa radiônica, nossa. Olha, se eu vou chamar cada um de vocês aqui, eu sei que vocês dão aula disso aqui junto com a Núbia, viu? Olha, a Ana, gente do céu, pera lá, deixa eu ler esse aqui, esses comentários, Núbia. Segura aí que você vai trazer pra gente, A passa. Ana já é mestre, Olha, a Ana trabalha com radiestesia há 20 anos. 20 anos. Ó, do Roberto é tátil, pode usar o pêndulo se quiser. Legal, legal, muito bom. Obrigado aí vocês por interagir e participar conosco. A Adriana fala lá, a mesa radiônica é ciência espiritual aplicada. Ela observa, traduz e harmoniza a informação. Então, depois eu volto aqui nos comentários. Núbia, fala pra gente aí um passo a passo aí da. Imagina que você esteja aí, eu esteja na sua frente aí. Como é que você inicia aí, guiando aí esse passo a passo numa sessão de mesa? Bom, a sessão da mesa, ela consiste, né, de eu conversar, eu converso um pouco com o cliente, procuro saber dele, né, qual o motivo que ele está me procurando, e com isso a sessão da radiônica não precisa ser nem pessoalmente, se a pessoa quiser, né, faço uma entrevista com ela, e aí eu faço a mesa tanto pessoalmente ou depois aqui sozinha, e passo tudo para ela, o que que saiu, o que que eu tratei, o que que precisa dela fazer depois do tratamento. Quando eu inicio o tratamento, primeira coisa, né, eu vou harmonizar o meu campo de trabalho, preparar o meu campo de trabalho,
para que não tenha nenhuma energia intrusa para impedir, né, o nosso trabalho na mesa. Depois eu me coloco na mesa, depois eu coloco, né, o consultante, que é a pessoa que eu vou estar tratando, né, faço o ajuste no labirinto da pessoa e aí eu começo a fazer as perguntas para saber onde que está o desequilíbrio. Às vezes eu começo pelo chakra, eu vou perguntando chakra para o chakra, né, qual chakra? Esse chakra está em desequilíbrio, sim ou não? Aí, se tiver, o primeiro chakra estiver em desequilíbrio, eu já vou harmonizar aquele chakra. Eu já vou tratar aquele chakra. Aí eu vou perguntando um por um. Terminei ali, eu pergunto: todos os chakras estão alinhados? Estão energizados? Sim, equilibrados? Estão. Aí eu passo para outra linha, área de campos. Essa pessoa está com algum desequilíbrio no seu campo emocional? Está com algum desequilíbrio no campo físico, espiritual? Então, aonde que a mesa for dando que a pessoa está com desequilíbrio, eu vou tratando esse desequilíbrio na mesa. Depois eu passo para o tratamento da área externa da pessoa, que é relacionado, né? Local, vamos supor, um local de trabalho, que às vezes a pessoa sente o mal, alguma coisa, às vezes a coisa não está com ela, é uma área externa, no local de trabalho onde ela trabalha, às vezes a energia lá é muito pesada, é muito carregada. Entendeu? Toda vez que aquela pessoa chega naquele trabalho, aquela pessoa passa mal, né? Às vezes é um parente que a pessoa convive, às vezes é dentro da sua própria casa, entendeu? Às vezes é energia telúrica. Aí eu vou perguntando um por um e vou tratando aquilo ali que o pêndulo vai dando, que é aquela energia, né? Você está tendo algum problema naquele campo, eu vou tratando ele na mesa, limpando com o pêndulo. Aí depois vou para áreas externa também, interna também, que às vezes também a pessoa tem muito problema interno que nem ela mesma sabe, nem ela mesma sabe identificar, nem ela mesma sabe falar que ela tem aquele problema. Aí eu vou perguntando, cada área interna, talvez a pessoa poderá ter aquele desequilíbrio, à medida que o pêndulo vai me dando, que aquela pessoa está com aquele desequilíbrio naquele campo, eu vou limpando e vou tratando, e vou sempre perguntando, está limpo? Já está equilibrado? E assim vai, eu vou passando para as áreas dos órgãos também das pessoas, aí eu vou órgão por órgão perguntando se tem algum desequilíbrio físico naquele órgão, aí vou fazendo, até finalizar e achar que não tem mais nada para fazer para finalizar. Aí depois pergunto na mesa se tem alguma coisa que eu posso passar para o meu consultante, para ele estar fazendo depois em casa, porque às vezes você faz uma limpeza para a pessoa na mesa, aí você vai e entra em contato com o cliente, falando, acabei de fazer agora a sua harmonização aqui na mesa, seu tratamento aqui na mesa, como você está sentindo? Não, eu tô me sentindo ótima, tô me sentindo bem demais. Não, tô com outra energia, tô com outra vibração, tô mais animado, tô isso, aquilo outro. Mas só que a pessoa, tipo assim, não adianta ele estar ali na hora, e às vezes eu falar para ele, fulano, vou te passar aqui uma meditação para você fazer, umas afirmações para você fazer todo dia. Para quê que a gente passa isso para a pessoa depois? Às vezes a pessoa pensa, isso é bobeira, eu não vou fazer. Não é, gente, porque às vezes você já tem uma programação, está sempre assim com aqueles pensamentos repetitivos, né? Principalmente negativos, e você tem que mudar a sua frequência, que não adianta nada eu te limpar você aqui hoje, aí hoje você ficar ótima, você virar para mim e falar que você está ótimo, que você está bem, que você está maravilhosa, e amanhã você vai voltar tudo de novo a mesma coisa. Aí você volta tudo de novo. Reclamar, sabe? Lamentar, a ter os mesmos padrões de vida que você tem. Então, o tratamento não é só a gente faz a nossa parte para a pessoa, mas a pessoa também, o consultante também tem que fazer a sua parte, ele tem que participar. O consultante, ele é o principal, ele tem que querer ser curado, ele Nossa, tem que estar comprometido com o tratamento. interessante isso. Eu entendo muito bem disso, porque eu pensa, a gente vem ao longo da vida. Vamos pensar só nessa vida aqui, de quando a gente nasce aqui, nessa terceira dimensão, até a idade que temos hoje. Quantas afirmações negativas que a gente ao longo da vida ouviu, a começar de criança, depois é, os nossos pais, é claro, eles fizeram o melhor deles ao nos criar, nos cuidar, entendeu? Mas eles também vieram com
padrões, crenças, dramas, traumas, enfim, dos seus pais e eles, e assim, dos ancestrais, e assim, isso vai reverberando ao longo da toda a geração. Então, sim, você vai sendo reprogramado. E quando você faz uma sessão dessa, é claro, você tem que se desprogramar e instalar novos, eu diria assim, downloads, novas informações, novas afirmações, nova maneira de pensar. E realmente a questão de você manter isso através de meditação, através de oração, através de afirmações, um poder imenso. Eu, sim, particularmente, porque pode sim, falar. Fabrício, porque a pessoa ela tem que cancelar aquele padrão antigo que ela tem, entendeu? E instalar um novo padrão de vida, porque se ela não cancelar o padrão antigo dela de vida, vai dar na mesma, vai dar na mesma. Reincidindo aquele mesmo padrão. Nossa, Então tem que mudar. Tem que é, mudar o padrão para mudar a vibração, para mudar a energia, tudo fluir. é aquela história, né? Semeia um pensamento, colhe uma ação, semeia uma ação, colhe um hábito, semeia um hábito e você colhe uma personalidade. Você vai mudando isso, né? Sim. Você já iniciou aí falando de como que a pessoa sente, e daqui a pouco eu vou partir para as perguntas aí no chat, após uma sessão. E existe com certeza você tem alguma experiência, algum vivência, alguma sessão que a pessoa sentiu um bem-estar assim transformador. Pode contar para gente assim alguma sessão que Sim, eu tive uma pessoa que, vou contar uma experiência com plasma que eu tive. A pessoa não estava se sentindo muito bem, né? Sentindo fortes dores no pé. Aí eu cheguei para essa pessoa com um emprasto, né? E perguntei se eu poderia, né? Fazer uma aplicação com a caneta e colocar um emprasto. Ela falou assim: ah, mas eu não acredito nessas coisas. Porque deixa só eu fazer, você só usa da forma que eu vou te falar e depois você me fala. Essa pessoa não estava conseguindo colocar o pé no chão. Aí eu peguei a caneta, né? Usei a caneta da saúde, desprogramei aquela energia que a pessoa estava sentindo. Aí programei a energia que eu queria de cura ali naquela pessoa. Coloquei os empraços, coloquei uma meia e falei com a pessoa, ó, fica ali um pouquinho, vai deitar no sofá, daqui a pouquinho a gente vai ver como que você vai estar, você já vai estar conseguindo andar. Passou uns 20 minutos. Aí eu fui ver, falei assim, e aí, como você está? Ah, eu tô deitado, né? Então, deitado, o pé não dói. Eu falei assim, ah, então senta então pra gente ver como que está. Aí a pessoa sentou, pôs o pé no chão, aí deu uma batidinha com o pé no chão, falei assim, eu tô batendo aqui, não tá doendo não, mas o negócio é andar. Eu falei assim, ah, então vamos andar então, pra gente ver como que está. Aí a pessoa começou a andar, eu falei assim, não é que funcionou? Não sei o que é que você fez, não. Não é que funcionou? Meu pé não está doendo. E a pessoa já queria tomar um medicamento. Eu falei assim: não, não toma, não. Espera um pouquinho, vamos esperar um pouquinho. Deixa eu só fazer isso aqui, que aí se não melhorar, se casador não melhorar, você toma o medicamento. Aí não tomou o remédio. Aí eu fui embora para casa, no outro dia, liguei para perguntar como que estava. Não, estou ótimo. Estou sentindo nada no pé. Meu pé não está doendo. legal, legal. Assim, magnífico. Outra coisa também que aconteceu, né, assim, mais recente, com a minha filha também. Ela estava sentindo muitas dores no corpo, mas muitas dores mesmo. Eu não estava em casa, ela me mandou mensagem: mãe, eu não estou aguentando levantar da cama, estou sentindo muita dor, meu corpo está todo dolorido. Aí eu falei: meu Deus, eu falei: pior que eu não estou nem em casa. Aí eu lembrei que eu tinha água plasmada. Aí eu só mandei mensagem para ela, falei para ela: você vai fazer um negócio. E ela não acredita nas coisas. Jovem, Ela não não acredita. conheço. Ela sei que você não acredita, mas eu quero que você faça isso. Você vai fazer isso, porque eu estou longe de você, não tem como nem eu ir aí agora. Eu estava longe dela, que eu tinha viajado. Falei, você está sozinha, faz isso primeiro, caso não melhorar, você vai para o médico. Aí eu falei com ela, você vai pegar aquele vidro de água plasmada lá na cozinha. Você vai pegar uma tampinha, um copinho assim de dose de bebida, né? Você vai pegar um copinho daquele ali só.
e vai virar na sua garrafinha de água e vai beber. E antes de você beber, você vai afirmar que você está abrindo o seu canal de cura, que você está aberto para essa cura, que você já está curado. E passei umas afirmações para ela falar e tomar, e depois que ela tomasse a água, ela repetisse outras afirmações. Ela fez, aí eu falei com ela assim: você faz e me dá o retorno. Passam uns minutos, uns 25 minutos, nada dela me responder, aí eu fui cutucar ela, né? Isso é, aconteceu. Falei, minha filha, como você está? Mãe, graças a Deus eu estou ótimo. Eu falei assim, ah, que bom, então você está ótima. Ela é, deu certo. Ela só respondeu assim, deu certo. Ela não gosta de entrar muito no assunto e não gosta de, né, aceitar que, né, as coisas que eu peço ela para fazer dá certo. Ela não gosta de dar o braço a torcer. E deu certo. Ela ficou ótima, não queixou mais dor no corpo, não precisou de ir no médico, ficou muito bem. É fantástico isso. É um conhecimento, é uma experiência viva que a gente vivencia e é por isso que nós estamos aqui falando isso e transmitindo e E uma outra compartilhando. experiência também que eu fiz com a tia minha, com ela eu já usei, foi eu estou dando mais exemplos assim com o Gans, tá, gente? Exemplo assim que eu usei com o Gans, né? Não só na mesa, mas assim, exemplos de coisas que eu fiz com o Gans. Minha tia também chegou aqui na minha casa cheia de dores, até chorando. Eu peguei o capacete, pedi ela que colocasse o capacete, peguei um pouquinho de água plasmada, borrifei nela, borrifei no corpo dela, e fui fazer outra prática terapêutica que eu faço com ela. Quando acabou essa prática, aí eu falei para ela como que a senhora está se sentindo, queria que a senhora me falasse, que a senhora chegou, que a senhora estava até chorando, que a senhora não está aguentando de dores. Aí ela só falava assim, eu não sei nem te explicar, eu não sei nem te falar o que, que eu te falei quando eu cheguei aqui, o que, que eu estava sentindo. Só sei que eu não sei, eu estou me sentindo assim, tão leve, tão bem, uma energia assim tão boa, que eu não sei nem explicar. E eu nem lembro mais o que, que eu te falei, que eu estava reclamando, eu não estou nem pensando nisso mais. E eu tô ótima. E ela tinha acabado de sair da psicóloga e chegou aqui na minha casa nervosa, que dizer que queria até matar a psicóloga, porque foi na psicóloga para tentar melhorar um pouco e saiu de lá mais estressada ainda, que a psicóloga não tinha ajudado ela em nada. Aí ela passou aqui para ver se eu podia ajudar ela, socorrer ela com alguma coisa. E ela saiu daqui, nó, satisfeita. E para mim, assim, foi uma alegria, assim, enorme. Então, assim, são muitas coisas, né? Nossa, que bom, viu? Feliz, muito feliz, gratificante. A gente pode somar isso com todos. Olha, eu vou, antes de finalizar com as últimas perguntas, Luber, eu vou responder aqui, ó. A Ana fala, né, que do mesmo jeito que usamos o bastão de Atlantis, que se usa muito, eu acredito que o bastão de Atlantis se usa muito na acupuntura e também na radiestesia, acredito, né? Para potencializar os gráficos, né? Pode fazer isso com a caneta de saúde, sim. Com certeza pode ser fazer, né? O Roberto está perguntando qual mesa que você usa. Eu não conheço. Que tem diversos Eu tipos de mesa, uso né? esse gerador quantiônico do Juan Ribot. Ah, tá aí a resposta, né? Ó, aqui a Ana também pergunta, né? Se ela usar o plasma de alguma forma, ela aumenta a vibração e tudo isso cessa? Bem, com certeza aumenta. Aumenta, aumenta a vibração. Olha, Até legal. para mim fazer as minhas preparações, Ana, eu gosto de usar o capacete de plasma. Nossa, é uma energia assim tão grande que eu sinto nas minhas preparações para minha sessão, que é incrível. É incrível. Você se alinha, né? Naturalmente, né? Então, isso realmente Mesmo você reflete, né? estando com o As frequências. capacete ou a caneta, ou que seja o colar de plasma, nossa, é uma energia assim fantástica. Legal, legal. Muito bom, viu? Ok. Bem, e para encerrar aqui as perguntas, Núbia, o que 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 mensagem você deixaria aí para alguns terapeutas ou aqueles que querem se tornar um terapeutas? Na verdade, gente, olha, eu diria para você o seguinte: nós
temos que ser terapeutas, em primeiro lugar, de nós mesmos. Entender, fazer uma leitura energética nossa. Como é que eu estou me sentindo? Então, é interessante ser um terapeuta de nós. Eu mesmo faço isso comigo. Eu sou um terapeuta Eu de mim também, mesmo, me todos os busco dias. tudo. Você mesmo está falando aí, né? Põe um capacete e sente e equilibra isso. A gente vive numa sob ataque de tudo o dia todo, de Porque estresse, de todos os dias, notícias. né, é isso, a gente convive com pessoas diferentes, então não é todo dia que você acorda com o mesmo humor, do mesmo jeito, cada dia a gente acorda diferente, e por a gente conviver com pessoas, então às vezes é uma conversa que você tem com a pessoa, dentro de casa mesmo que você convive, às vezes aquilo ali te afeta, te abala emocional, te deixa triste, te deixa com raiva. Então, a gente tem que estar sempre limpando, sempre tratando essas energias, para não deixar elas ficarem dentro da gente. Porque não tem problema você sentir uma raiva. Você pode sentir raiva, você pode sentir medo, você pode sentir angústia, a gente pode sentir todas essas emoções. Você só não pode permanecer com elas dentro de você. Sentiu a Sim. raiva? Limpa aquela raiva. Não deixe ela ficar ali dentro de você, não. Sentiu medo, sentiu angústia? Limpa aquilo ali. Porque o perigo é você manter aquilo ali, aquela raiva, ficar remoendo aquela raiva, remoendo aquele medo, aquela angústia, não buscar nada para tratar isso, para limpar isso aí dentro de você. Um perdão, entendeu? Bom, Principalmente um perdão. O perdão é o principal causador de várias doenças nas pessoas. e Porque às doenças vezes as pessoas não silenciosas. perdoam porque ele acha tipo assim, se eu perdoar, eu vou estar me rebaixando para aquela outra pessoa, né? Ela vai achar que ela que ganhou, ela que manda. Não, gente. Você perdoar uma pessoa não significa que você tem que conviver com ela novamente. E você perdoando, você não vai estar Tomando o presenteando, veneno da vai vida estar toda. presenteando você. Você vai estar, o principal ganhador do presente é você. Pode ter certeza disso. E você é o principal beneficiado disso. Vai te trazer um benefício tão grande, tão enorme para a sua vida que, nossa, as pessoas que têm a coragem de fazer isso, de dar o primeiro passo, nossa, eles vão ver uma diferença enorme. Fantástico, né? E interessante. Primeiro, ser terapeuta de você mesmo. E terapeuta da família. Por que não? A gente Exatamente. não quer ver nossos entes queridos e outra. Um ente querido nosso na comunidade da gente, quando a doença afeta a gente, você imagina na Sim, família. Então, seja terapeuta de você mesmo. Seja terapeuta da sua família. E, para muitos, seja terapeutas do próximo em todos os aspectos, de maneira sustentável ou não. E aí eu pergunto, que conselho você daria para essas pessoas que querem se iniciar como terapeuta, e além que seja de si mesmo, o que você diria? aí eu diria para não desistir, seguir mesmo o sentir do seu coração, mas com base, né, com estudo, praticar, observar os resultados, né? O plasma, ele não é uma coisa mística, ele é uma coisa natural. E ele é o mesmo princípio que faz uma célula crescer, faz uma planta também se curar. O segredo é atuar com confiança no processo, entendeu? E praticar, gente, praticar. O segredo é praticar. Mesmo você não estando com confiança, você está assim, mas eu não estou bom, né? Eu não tô boa, não tô preparada para isso ainda. Pratica, pratica. Mesmo você achando que você não está bem, pratica, começa a tratar outras pessoas que vocês vão ver o resultado. O pouco que você sabe que você fazia, você vai ver a pessoa te dar o retorno e falar: Nossa, eu estou sentindo bem, não, eu melhorei depois que você passou a fazer isso para mim. Nossa, eu estou me sentindo outra pessoa. Minha vida não é a mesma mais, meus pensamentos não são os mesmos. Então, assim, não desiste, não. Porque como se diz, você não entrou nessa à toa, não. Legal, né? Legal. Seja, como se diz, seja um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Essa é a mensagem, viu? A Ana ainda faz uma última pergunta aí, né? Gostaria de saber se a Núbia usa caneta no sentido horário e anti-horário nos gráficos e em quais situações?
Até eu quero saber Ô, se tu usa ela estacionada, apoiada, se como é que usa no gráfico? Ana, no gráfico, se você quer potencializar alguma coisa, aí é só no sentido horário. Porque o anti-horário é só quando você quer limpar alguma coisa. Entendeu? Quando você está querendo limpar, você quer limpar alguma coisa, tirar alguma coisa negativa, você vai para o anti-horário. Ele Entendeu? absorve. Aí ele vai absorver aquilo ali de negativo, de ruim que está ali naquela coisa. Entendeu? Naquela pessoa, que seja um animal, que seja uma pessoa, que seja uma planta, qualquer coisa, que seja um ambiente, a sua casa, o seu trabalho, qualquer coisa que você quiser, né, tá limpando. E para, né, colocar as energias positivas, a cura, tudo no sentido horário. Legal, legal. Olha, gostei de saber disso aí, viu? Bem, nós estamos aqui chegando ao final desse Nada. ponto. Eu até gostaria de estender aí, se alguém tiver aí alguma pergunta pessoalmente ou algum depoimento, pode levantar a mãozinha aí e falar. Se não, como diz o ditado, cale-se por essa noite aí. Se alguém tiver, é só levantar a mãozinha. Enquanto não levanta, eu vou aqui mencionando que eu quero agradecer de coração, primeiro a Núbia, minha gratidão imensa por você estar conosco, compartilhando esse conhecimento. Eu vejo que hoje a gente mergulhou junto aí na essência da mesa radiônica, né? E a gente compreendeu que é muito mais do que uma ferramenta, ela é um portal de autoconhecimento, é uma reconexão, né, com a sabedoria interior. É fascinante isso. Quando nós unimos aí com o plasma, que a gente vivenciou, a vibração da mesa, algo extraordinário acontece, né? Então, o campo deixa de ser simplesmente um diagnóstico, mas passa a ser regenerador. E o plasma cria essa base aí, né, sustentando as transformações que o campo ativa. Então ele continua atuando mesmo após a sessão, nutrindo, equilibrando, lembrando o corpo da harmonia original. Eu acredito profundamente que a gente está vivendo numa nova era de terapias integrativas. Isso, o mundo todo está isso, não só para terapias, né, mas para o mundo está se abrindo para conhecimento além do que nós visivelmente tocamos e enxergamos. E isso está Uhum, descortinando para a gente uma nova era de que não é o terapeuta que cura, ele cria o ambiente para que a cura, para que o bem-estar aconteça. Então, é a presença, é a humildade, né? Entender e ter humildade de que isso é possível, né? Então, a gente esteja simplesmente aliado em querer transmitir isso. Cada pensamento, cada emoção que a gente emite, isso molda o campo que nós atuamos. Então, meu convite é que você leve essa consciência hoje para casa, para o seu dia a dia. Observe como que a energia responde ao seu estado interno. Então, continue usando água plasmada, continue praticando gratidão, continue buscando ser um terapeuta de você mesmo, da família, dos outros. Experimente integrar essas práticas que você conhece ao plasma, ou plasma a elas, entendeu? Você vai, sem dúvida alguma, surpreender com a estabilidade vibracional e com os resultados. Então, vamos seguindo aí juntos nessa realidade aí vibracional, onde a ciência, né, e a espiritualidade caminham lado a lado. A gente fala espiritualidade porque, na verdade, senhores, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. E, por vezes, a gente vira esse padrão, né? A gente passa a achar que a gente é um ser carnal vivendo experiência espiritual. É ao contrário. Então, gratidão profunda aí. Eu deixo aí as últimas palavras com você, Núbia, se você quiser dizer alguma coisa. Fabrício, eu que agradeço pela oportunidade, né? Foi muito bom estar aqui com você novamente e a gente está falando desse assunto, que é bom, porque, né, às vezes as pessoas que não conhecem, né, é bom que tenham a oportunidade de estar conhecendo, né, e perder o medo de de se tratar com essas terapias, né? Porque essas terapias a gente não tem vínculo nenhum religioso. Então, assim, é muito bom a gente ter
essa oportunidade para estar falando, estar explicando, né? Para as pessoas estarem entendendo realmente como que funciona esses tratamentos. Legal, Só legal. tenho a agradecer. E obrigada a todos que participaram da live. Espero que vocês gostaram. E Olha, em breve teremos mais. nós vamos essa live colocar no canal do YouTube da Núbia. Depois eu vou compartilhar o link para vocês acessarem lá. Mas aí a Adriana ainda quer falar algo. Levantou a mãozinha aí com a sua permissão, Núbia. Essa live é sua, não é minha. Então, diga, Adriana. Obrigada. Oi, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá? Vamos. Estou ouvindo, Diana. Tá ótimo. Ô, Núbia, a gente sabe que a gente, quando precisa resolver algum problema, a gente sempre vai, ou médico ou terapeuta, né? E eu vi que você falou de que a mesa atua na questão da saúde e algumas questões emocionais. Mas eu já ouvi falar também que tem outras, quando a pessoa tem algum problema para resolver profissional, alguma coisa que tem a ver em outras áreas da vida, e aí a pessoa consegue também ter as respostas na mesa em outras áreas Sim, da vida, né? sim, Porque às vezes sim. é só uma questão que envolve outras pessoas, né? De até relacionamento, vida social, enfim. A dúvida é essa, né? Quais as áreas, até onde a mesa vai, né? Em questão Ô, de Adriana, a resposta. mesa ela abrange o todo. Ela abrange o todo, né? Tanto a área profissional, a área de prosperidade, entendeu? Que às vezes a pessoa também está com a sua área de prosperidade travada, né? Às vezes a pessoa está com tudo ali para dar certo, mas aí do nada tudo, entendeu? Tranca, atrapalha no seu profissional também. Às vezes ela pensa assim, nossa, tá com tudo ali para dar certo também para conseguir aquela vaga daquele emprego, aí tem alguma coisa que impede ela de fazer, de conseguir aquela vaga de emprego. Então, assim, abrange todas as áreas, no ambiente também familiar, na sua casa, entendeu? Às vezes a energia da sua casa está muito pesada, está muito carregada, então abrange nisso também, a gente está trabalhando isso aí também, entendeu? Para estar limpando. Então, é todas as áreas. Ai, que bacana. Eu acho que uma Ótimo. área também que é muito assim, sofrida e as pessoas se sentem muito vulneráveis é na questão de relacionamento, né? Entre marido e mulher, Sim, entre cônjuges e namorados, enfim. Acho que atua bem também. Eu já vi as experiências e acredito que você também deve ter essas experiências, né? Com famílias, mulheres que tá com a vida social totalmente desequilibrada e aí equilibra com uma sessão de mesa radiônica. Fantástico. Ok, gratidão, viu? Ok, obrigado aí. Então é isso. Ótima live. Uma ótima noite aí para os senhores. prazer. Gratidão, reitero aí, que a gente permeia aí toda essa energia, essa frequência de abundância e prazo, ok? Um forte abraço aí, Núbia. Até. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até.